Você já usou um termômetro para verificar se está com febre? No ser humano, a temperatura do corpo permanece praticamente constante, ao redor de 37 graus Celsius. Alguns animais têm sua temperatura corporal regulada pelo próprio corpo. Outros dependem de fatores externos para realizar esta função. A febre é uma condição caracterizada por temperatura corporal acima do valor normal. Na maioria dos casos, a febre é o resultado da reação do organismo a alguma doença. Considera-se que o indivíduo está com febre quando sua temperatura está acima de 37,8 graus e febre alta a partir de 39 graus. O ser humano é um exemplo de organismo homeotérmico, ou seja, que tem sua temperatura regulada pelo próprio corpo. Já uma lagartixa não possui essa característica. A sua temperatura pode ser maior ou menor, dependendo do local em que ela está. Nas épocas mais frias do ano, a temperatura desse réptil tende a ser menor do que nas épocas mais quentes. Organismos cuja temperatura não permanece constante são denominados pecilotérmicos. As aves e os mamíferos são homeotérmicos. Todos os outros seres vivos, vertebrados e invertebrados, são pecilotérmicos. Que vantagens há em ser um homeotérmico ou em ser um pecilotérmico? Os homeotérmicos conseguem regular a temperatura corporal, por isso estão menos sujeitos às variações de temperatura do ambiente. Quando necessário, fazem uso de mecanismos para a conservação do calor, produzindo calor, que é chamado de termogênese, ou perdendo calor, que é a termólise. Além disso, alguns deles podem suportar a vida em locais bastante frios, como o pinguim imperador que vive nas regiões geladas do Polo Sul. No entanto, para manter a temperatura constante, os homeotérmicos precisam de bastante alimento. É a energia dos alimentos que é usada para manter o corpo aquecido. Por isso, no inverno temos o hábito de comer mais, ou seja, o organismo gasta mais energia para manter a temperatura corporal no frio. E esse gasto maior de energia nos leva a sentir mais fome que o habitual. Um homeotérmico pode viver em local frio, desde que encontre alimento em quantidade suficiente. Já os pecilotérmicos precisam de relativamente menos alimento, porém estão mais sujeitos às mudanças da temperatura do ambiente. Para regularem sua temperatura corpórea, os pecilotérmicos precisam realizar mudanças comportamentais ao longo do dia. Os lagartos, por exemplo, ficam frequentemente expostos à radiação solar para obtenção de calor de forma direta, mas podem também ganhar calor indiretamente por convecção e condução através do contato com o substrato ou com o ar. Outro exemplo é o jacaré. Na parte da manhã eles ficam fora da água aproveitando o sol para aumentar a temperatura do corpo, curiosamente com a boca aberta, para que haja maior superfície de contato com os raios solares. No entardecer estão na água, pois a temperatura do lado de fora é maior. Por isso, ao longo dos dias, esses animais selecionam ambientes adequados para repousar e escolhem o melhor horário para realizarem suas atividades. Existem diversas estruturas especializadas que estão associadas à termorregulação dos animais. As glândulas sudoríparas, por exemplo, auxiliam no resfriamento corporal através da perda de água. A superfície da língua e a cavidade oral também podem auxiliar no resfriamento do corpo, especialmente em animais cobertos de pelo, como os cachorros, no qual a sudorese não pode ser efetiva. As penas nas aves e os pelos nos mamíferos atuam como isolantes térmicos, auxiliando na manutenção do calor corporal frente a ambientes mais frios. Adicionalmente, em baixas temperaturas, aves e mamíferos apresentam espasmos musculares que auxiliam suas penas e pelos, alterando a movimentação do ar na proximidade da pele. Caudas longas e outras estruturas alongadas e vascularizadas também têm função termorreguladora através da condução de calor para fora do corpo, uma adaptação importante para animais que vivem nos trópicos ou em ambientes desérticos.
Nos seres humanos, a maior fonte de calor vem dos órgãos internos e da contração da musculatura esquelética. O hipotálamo tem o papel central de termostato corporal, coletando dados acerca da temperatura sistêmica por uma rede de sensores térmicos conectados às células nervosas. Quando a temperatura do ar fica mais alta que a do corpo, sinais nervosos induzem a transpiração e a vasodilatação nas células superficiais da pele, reduzindo nossa temperatura corporal. No cenário oposto, em que o ar está mais frio, o sistema nervoso induz a vasoconstrição dos vasos sanguíneos da pele e estimula a contração dos músculos esqueléticos, acelerando o metabolismo para produzir calor, aumentando a temperatura corporal. As plantas também possuem mecanismos termorreguladores, especialmente associados à resistência ao frio. Diversas espécies vegetais, principalmente angiospermas, produzem proteínas anticongelamento, que impedem a formação de cristais de gelo no interior das células. Além disso, através do aumento do consumo de amido estocado nas raízes, muitas plantas são capazes de se aquecer para manter suas funções metabólicas, mesmo em baixas temperaturas.